Glória a Deus, glorificando ao nosso bom Deus, dando-lhe toda a honra, toda a glória, todo o louvor e exaltação. Amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, é motivo de alegria de estarmos unidos e reunidos para juntos aprendermos com Jesus. Amém? Glória a Deus. Hoje, dia 29 de outubro de 2023, estamos em 4 minutos 55 segundos e é hora de meditarmos na bendita palavra viva e eficaz, única regra de fé para todos que crê em Jesus. Amém? Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Hoje encontra-se em carta aos Romanos, seu capítulo de número 4. Escritor é Paulo, o autor é Deus. Aleluia! Então Paulo, escrevendo aos Romanos, no seu capítulo de número 4, e o verso de número 17. Assim está escrito, como está escrito. Aleluia! Como está escrito, eu constituí pai de muitas nações. Ele é o nosso Pai aos olhos de Deus. Em quem creu, Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se já houvera existido. Amém? Glória a Deus. Oremos, Pai. Aqui está, Senhor, a tua bendita palavra, que não volta para ti vazia. Faz, Senhor, prosperar nos corações dos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai. O encontro com a tua palavra. Senhor da glória, e no nome de Jesus, repreenda o cansaço físico, mental e espiritual. Repreenda toda a retaliação do inimigo, Pai, e que teu Espírito Santo abra os corações. Fica conosco e fala conosco em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Roma, no seu capítulo 4 e no verso de número 17, ele vai mostrar a onisciência do Deus Altíssimo, a onipresença e a onipotência, ou seja, o Deus do impossível. E hoje vamos trazer 3 características que Deus trouxe à existência, que não existia, como se já houvesse existido, para se cumprir. Romanos 4, 17, parte B, como está escrito, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisa que não existem,
como se existisse. Glória a Deus. Então, vamos trazer aqui 3 dessas características que Deus trouxe à existência. Não existia, mas como se já houvesse existido. Amém? A primeira característica está na criação humana. Isso, na criação humana. Deus trouxe à existência a criação humana como se já houvesse existido, porém não havia existido literalmente. Vamos ao texto bíblico. Começo, tudo vem do começo. Gênesis, o livro do começo. Então, lá em Gênesis, no seu capítulo de número 1 e o verso de número 26 e 27, está escrito assim: e façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. O texto está dizendo que pelo menos existe mais de uma pessoa. Façamos, não vou fazer, é plural. Façamos o homem segundo a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A versão NVI diz assim: então disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Parte A. Agora o versículo 27. Criou Deus o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Outra versão diz macho e fêmea os criou. No livro de Gênesis, capítulo 1 e o verso 26 e 27, aqui no 27 afirma que Deus criou. E Deus criou o homem e mulher, os criou. Na verdade, aqui Deus não tinha literalmente criado nem o homem e nem a mulher. Mas está escrito, está. Mas a Bíblia diz que eu e você devemos examinar as Escrituras, porque dela cuidei de ter vida eterna. E são elas, as Escrituras, que testifica, que fala do Senhor, de mim, disse Jesus. João 5, verso 39. Então, em Gênesis, capítulo 1, verso 26 e 27, o Senhor, ele faz uma promessa como já se houvera criado. Mas vamos ver que nem um dos dois foram criados no capítulo 1, verso de número 26 e o 27. Aqui o Senhor, ele estava prometendo criar. E quando Deus fala no mundo espiritual, já existiu. E aí vamos discorrer na Bíblia as maravilhas do nosso Criador. Amém? Gênesis, capítulo 2, verso de número 7. Aqui literalmente o homem vai ser criado. Detalhe importante: o homem vem primeiro.
Lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27, é como se houvesse criado os dois ao mesmo tempo. Então, Gênesis 2, 7. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou na tua narina o fôlego, a sua essência, o seu espírito. Então o homem, aleluia, então soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Então vemos aqui a criação literal do homem. E a mulher não, só o homem. Gênesis 2, verso 7, repetindo. Então o Senhor, Deus, formou o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Glória a Deus. E a mulher? Vamos para a Bíblia. Gênesis, capítulo 2, e o verso 20 ao 22. Glória a Deus. Assim o homem deu nomes a todos os rebanhos domésticos, às aves do céu e a todos os animais selvagens. Todavia, não se encontrou para o homem alguém que o auxiliasse e lhe correspondesse. O homem foi criado, mas a mulher não. Então, verso 21. Então o Senhor Deus fez o homem cair em profundo sono, e enquanto este dormia, tirou-lhe uma das suas costelas, fechando-a o lugar com carne. 22. Com a costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe a ele. Disse então o homem: esta sim é ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque do homem foi tirado. Então perceba, como disse Paulo, que Deus traz à existência o que não existe, como se já houvera existido. Glória a Deus. Gênesis 1, 26 e 27, o Senhor ali projetou, programou que ele criaria o homem segundo a sua imagem e semelhança. E o verso 27 ali está afirmando: e criou Deus o homem e mulher, macho e fêmea, Deus o criou. Glória a Deus. Mas vemos que ali, na verdade, o Senhor chamou à existência o que não existia, como se já houvesse existido. Amém? E vemos no capítulo 2, verso 8, aonde o Senhor cria o homem do pó da terra. E no verso 21, ele faz o homem dormir. É a primeira cirurgia que Deus faz
E aí o homem dorme, e quando acorda, ele tem uma excelente surpresa. Uma mulher, varoa, para lhe auxiliar, para andar lado a lado. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, neste vídeo, eu quero falar das 3 características que Deus trouxe à existência como se não, ou seja, trouxe à existência que não havia existido, como se já houvesse. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então, esta primeira característica é o homem. Como já ficou claro, ele planejou. Façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Gênesis 1, verso 26, e no 27, e criou Deus o homem e mulher, os criou. E vemos que, na verdade, ele trouxe à existência o que não existia. Literalmente, como se já houvesse existido. E no capítulo 2, verso 7, o homem é criado literalmente. Verso 7, e Deus criou o homem do pó da terra e soprou na tua narina o fôlego de vida. Aleluia! E no verso 21, ele faz o homem dormir, porque não tinha nenhuma mulher, nenhuma ajudadora, adjuntora, e ali da sua costela, ele assim faz a mulher. Muitos perguntam, por que Deus não criou ao mesmo tempo do pó da terra ambos? Pela sua onisciência. Ele já sabia, aleluia, que a mulher, ela iria pecar. Ela iria dar lugar ao diabo. Quando Paulo diz, no capítulo de número Efésios 4, 27, não dê lugar ao diabo. E no capítulo 3, ela se deixou levar pelos lábios, pela falácia, pela astuta cilada do diabo. Mas não é essa a pregação. A segunda coisa que Deus trouxe à existência, como se já houvera existido e ainda não tinha acontecido. É exatamente a descida do Espírito Santo sobre a vida de todos que crê em Jesus. Vamos ao texto. Aleluia. Glória a Deus. João Evangelho, Evangelho que escreveu João, seu capítulo de número 14. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Jesus Cristo, o Nazareno. João 14, verso de número 16. Diz assim, aleluia, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não vê, nem conhece, mas vocês o conhecem,
pois ele vive com vocês e estará em vocês. Aqui o Senhor Jesus, ele faz a promessa do outro conselheiro, o Espírito da Verdade. E ele diz que o mundo não pode recebê-lo, porque para o mundo ele tem que reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Amém? Deus seja louvado. Então, João 14, verso 16, o Senhor Jesus, ele aqui faz a promessa. Mas o texto não é este, aonde ele confirma, mas ali ainda não é verdadeiramente a descida do Espírito Santo sobre a humanidade. Mas antes, João 16, verso 7, Jesus disse assim: mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, disse Jesus, porque não creram em mim. Aleluia. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não verão mais. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Verso 13. Quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Glória a Deus. Então aqui Jesus, ele de novo confirma a vinda do outro conselheiro, o Espírito da Verdade. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agora vamos ao versículo-chave. Glória a Deus. O versículo-chave está em João Evangelho, no seu capítulo de número 20. Muitos ainda pregam que neste momento Jesus, ele não só confirma, mas que ali os discípulos recebem o Espírito Santo. E não é verdade. É como Romanos capítulo 4, 17, parte B. Porque Deus traz à existência o que não existe, como se já houvera existido. Amém? Vamos ao texto. João Evangelho, seu capítulo de número 20. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Glória a Deus. Diz assim, João, capítulo 20, verso 21. Aleluia. Mas vou ler o 20, mas o versículo-chave é o 21. Mas o 20 diz assim: tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado.
E os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente, Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Verso 22. Aqui está o versículo-chave. E com isso soprou sobre eles e disse: recebam o Espírito Santo. Aleluia. Então Jesus aqui está dizendo: recebam o Espírito Santo. Mas neste momento, eles não receberam. Aqui Jesus estava testificando a promessa do Espírito. Glória a Deus. E vamos ver agora o desfecho da descida do Espírito. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Em Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. No capítulo 1, ainda não é a descida. Capítulo 1, verso 1. Está escrito assim: Jesus, depois de se reunir com eles, os discípulos, e no verso de número 6, Jesus disse assim: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Fizeram a pergunta a Jesus. Verso 7. Ele lhes respondeu: não, lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade. Verso 8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Tendo dito isso, foi elevado aos céus, às alturas, quando eles olhavam, e uma nuvem o encobriu da vista deles. Verso 10. E eles ficaram com os olhos fixos. Aleluia. E eles ficaram com os olhos fixos no céu, enquanto subia. Quem subia? Jesus. Aleluia. De repente, surgiram diante deles 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vocês foram elevado ao céu, voltará da mesma forma, aleluia, como o viram subir, aleluia. Então, aqui ainda, Jesus ordena, observe que lá em João, ele soprou e disse: receba o Espírito. Atos dos Apóstolos 1, ele disse: ficai em Jerusalém, e do céu receberás poder, quando o Espírito descer sobre vós. E aí vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, em Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aí Jesus foi aos olhos deles subindo para o céu. Mas ele vai voltar.
Estamos preparados? Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo o sempre. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Agora vai vir literalmente, e aproveito para ler aqui o texto que eu ia falar, mas corroborando conosco o amado irmão Bruno, direto de Niterói, Rio de Janeiro. E a Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. E esse é o texto verdadeiro. Então vou ler aqui a versão do irmão Bruno. Atos 2. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estava todos reunidos no mesmo lugar. Verso 2. De repente veio do céu um som como um vento veemente, impetuoso. Aleluia! Veemente, impetuoso. E encheu toda a casa que estavam assentados. E foram repartidos como que de fogo. Aleluia! As quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falar. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então aqui em Atos 2 é consumado. Aqui o Espírito Santo vem sobre eles. E não é apenas sobre os 11, porque ali em João, capítulo de número 20, verso 22, quando Jesus sopra, ele ali está testificando a promessa. Aleluia! E ali eram 11, mas aqui não só os 11, foram cerca de 120 homens e mulheres que estavam reunidos. Como diz no capítulo 1 de Atos, verso 15 a seguir. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Meus amados, já estamos aqui na segunda característica do capítulo de Romanos 4:17, que diz que Deus traz à existência o que não existe, como se houvera existido. Este é o Deus que nós servimos, o Deus do impossível. Meus amados, só tem uma coisa que é impossível para o nosso Deus. Você e eu não crê que Ele existe e que tem poder e que é abençoador de todos que o buscam. Não é de todos, é de todos que o buscam. Ou seja, não é na totalidade da humanidade. Porque infelizmente nós sabemos que nem todos, e a grande parcela que não busca o Senhor. Mas que Deus tenha misericórdia. Foi para isso que Ele nos deu o teu Espírito, para que através do Espírito Santo, nós, cristãos, pudéssemos propagar as boas novas. Isto é Evangelho. Deus não chamou você nem eu para ficarmos entre quatro paredes, ali, como diz, sombra e água fresca. Não. Deus chamou você e eu para saquear o inferno. Estamos preparados? Por isso é que Ele nos deu o seu Espírito. Glória a Deus. Por exemplo, quando
Pedro, que tinha negado Jesus 3 vezes, porque ele teve medo, mas quando recebe aqui o Espírito Santo, ele e todos que estavam reunidos, mas Pedrão foi o primeiro a se levantar e falar de Jesus. E com isso, 3.000 almas aproximadamente para o reino de Deus. Segundo discurso, Pedro, diz a Bíblia, 5.000 aproximadamente. O terceiro discurso, diz a Bíblia, não se podia contar, porque eram muitos, era incontável. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Então Deus nos deu o seu Espírito para que você e eu fizéssemos a palavra, como diz, se cumprir nas nossas vidas, que é pregoar as boas novas. Deixa eu falar aqui para vocês. A Bíblia diz em João 15, verso 16, que não fomos nós que escolhemos a Ele, mas Ele nos escolheu, para que nós vá e dê fruto, e o nosso fruto permaneça. João 15, 16. Não foi vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi, para que vardes e dê fruto, e o vosso fruto permaneça, para que tudo que vocês pedirem em meu nome, o Pai lhes conceda ou vos conceda. Amém? Deus seja louvado. Então, precisamos dar lugar ao Espírito Santo. Porque se o Espírito Santo não operar em mim e em você, você pode falar, e nada acontece. Porque é o Espírito Santo que dá forma, é o Espírito Santo que convence do pecado, do juízo e da justiça. Aleluia! Glória a Deus! Paulo diz, não entristeçais o Espírito Santo, o qual está selado em vocês, para o dia da redenção. Não que ele esteja selado literalmente, mas é pela fé. Quando você e eu cremos e obedecemos, não basta crer, tem que obedecer. Os dois andam juntos, crer e obedecer. Aleluia! Então, quando isso acontece, que você e eu dá lugar ao Espírito Santo, aí ele vai te usar, vai me usar. Porém, a glória é do Senhor. A Bíblia diz que ninguém chama Jesus de Senhor, se não for através do Espírito Santo. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Paulo diz ainda em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 19, não apaguem o Espírito. Como podemos apagar o Espírito? Ele é Espírito. Você não pode ver. Você não pode apalpá-lo. Como podemos apagar ele? Com sopro? Como se apaga a vela? Não é assim que Paulo está falando. Paulo está dizendo, se você e eu não der lugar ao Espírito Santo em nossa vida, para que ele brilhe em mim e em você, que ele tome a primazia das nossas vidas, se não fizermos isso, é apagar o Espírito Santo, é você e eu querer ser maior que ele, que é impossível, porque ele é Deus. E aí, ele se sente inoperante, aí ele se afasta. Isso é apagar o Espírito Santo
em nossas vidas. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. João 8, verso de número 32. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Então, meus amados, é o Espírito Santo. Ele nos guia. Romanos, capítulo de número 8, verso 14. Todos que são guiados pelo Espírito Santo, esses são filhos de Deus. Então, para ser filho de Deus, primeiro, precisamos confessar e aceitar pela fé Jesus em nossos corações. João Evangelho, capítulo 1, verso 12. Todos quanto receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então, filho de Deus, somente todos aqueles que aceita, confessa Jesus como seu único e eterno e suficiente Salvador. Amém? E o segundo é exatamente quando eu e você somos levados, guiado é isso, levado literalmente pelo Espírito Santo. Então, vou dar aqui uma ilustração. Quando um cego, literalmente, ele precisa, na sua maioria, de um guia, sim ou não? E quando este guia leva o cego, ele confia a sua vida ao seu guia, porque ele não enxerga, não sabe para onde está indo, se para um lugar bom ou ruim. Então ele entrega a sua confiança, a sua vida àquele guia. E aí, quando você e eu entregamos, aleluia, a nossa vida para o Espírito Santo guiar, aí sim, somos filhos de Deus, testificando pela segunda vez. Ainda tem uma terceira. Essa é mais difícil, por incrível que pareça. Jesus disse assim, Mateus 5, verso 43. Ouviste que foi dito, ouviste que foi dito, amarás o teu amigo e odiarás o teu inimigo. Verso 44. Eu, porém, Jesus, vos digo, amarás o teu inimigo, ao contrário do que ouviste falar. Eu vos digo, ame os seus inimigos, ore por aquele que vos persegue. Fazendo isso, serás feito filho de Deus. Terceira vez, será feito filho de Deus, que está no céu, porque ele faz com que a chuva, primeiro, que o sol se levante sobre os bons e os maus, e a chuva desça sobre o justo e o injusto. Aleluia! Seja vós perfeito, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Verso 48. Capítulo de Mateus 5, 48. Muitos dizem, perfeito só Deus. Verdade. Porém, se você e eu não formos perfeitos como Ele, para isso Ele nos deu o Espírito Santo, que é santo, que é Deus e é perfeito, para nos ajudar em nossas fraquezas. Amém? Deus seja louvado. Como diz Romanos capítulo 8, verso 26 e 27. O mesmo Espírito intercede por nós
com gemido inexprimíveis, pois não sabemos orar como convém. E segundo Deus, é Ele que intercede pelos santos, pelos cristãos. Amém? Glória a Deus. Agora vamos entrar na terceira. Aleluia. Que diz assim: muitos sabemos que Jesus, ele veio, nasceu, morreu e ressuscitou. E ele disse que voltaria. João 14, verso 13, João 14, verso 1 ao 3. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai tem muitas moradas. E se não fosse assim, eu não lhes teria dito: vou preparar lugar. E se eu for, voltarei outra vez, para que, onde eu esteja, vós também estejais comigo. Esta é uma promessa de um Deus que nos ama, de um Deus que não pode mentir. Romanos 3, 4. Seja todo homem mentiroso, Deus único, verdadeiro. Amém? Terceira característica que Deus trouxe à existência, como já se houvera existido e ainda não teria acontecido. Nós sabemos que tem exatamente 2000, ouça bem, 2000 anos e 23, que Jesus veio, nasceu, mas vai fazer ainda 2000 anos, no ano de 2033. Daqui a 10 anos, se Jesus não voltar, 5 mais 5, 10. Então, se Jesus não voltar nesses próximos 10 anos, aí forma 2000 anos que ele prometeu que vai voltar. E quando ele vier, é no abrir e piscar de olho. Não dá tempo de se arrepender. Mas vamos ver aqui o que diz a palavra. Revelação. Apocalipse. Apocalipse diz assim: glória a Deus. Apocalipse, capítulo de número 13 e verso de número 8. Preste bem atenção. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Glória a Deus. Então, Apocalipse, capítulo de número 13 e verso 8. Para nós é a parte B, mas vou ler a parte A também. A parte A diz assim: todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiverem seus nomes escritos no livro da vida. Porque a igreja, ela aqui não vai passar pela tribulação. Muitos dizem que vai. Então, se eles querem ficar, é um problema dele, não nosso. Nós cremos na promessa do Senhor. Apocalipse 3 e o verso 10 vai dizer assim. Vamos ao texto e voltaremos ao verso 8, parte B de Apocalipse 13. Mas no capítulo de número 3,
de Apocalipse. E o verso 10 diz assim: glória a Deus. Visto que você guardou a minha palavra de exortação, a perseverança, eu também, falando Jesus, eu também o guardarei da hora, não é na hora, da hora é antes que aconteça, da hora da provação que está para vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra, ou seja, aqueles que não deu ouvido, não creu em Jesus. Que Deus tenha misericórdia. Então, voltando, Apocalipse, capítulo de número 13, 8, vai dizer assim: glória a Deus. Lemos a parte A, mas vamos para a parte B. Mas vale a pena repetir a parte A. Diz assim o texto, Apocalipse 13, verso 8. Glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Todos os habitantes da terra, já sabe todos aqui, é que não está com o nome escrito no livro da vida. Ainda, meu amigo, meu irmão, não é hora de brincar de ser crente. É hora de levar a sério, porque o diabo não brinca de ser diabo. A Bíblia diz que aquele que é santo, santifique-se mais ainda. Amém? Aí vai dizer assim, parte B. O cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo. Outra versão diz, desde a fundação do mundo. Observamos que, segundo as Escrituras, o primeiro homem escrito, aliás, primeiro homem criado, Adão. Lembra da nossa primeira, aleluia, foi a criação do homem. Glória a Deus. Então tem aproximadamente 6.000 anos. Significa dizer que antes da criação do homem, mais de 6.000 anos, Jesus, no mundo espiritual, ele já tinha sido morto por mim e por você. É o que diz o texto. Repetindo, o cordeiro que foi morto desde a criação do mundo. Então, no mundo espiritual, já era certo a morte de Jesus. Mas literalmente, ele não tinha morrido antes da fundação do mundo. Mas ele morreu. Vai fazer ainda 2.000 anos. Exatamente daqui a 10 anos, se ele não voltar. Então completa 2.000 anos. Glória a Deus. Isso para se cumprir, que Deus traz à existência o que não existe, como se já houvera existido. Amém? Deus seja louvado. A Bíblia diz que o testemunho de dois é verdadeiro. Jesus falou aos fariseus, mestres da lei, em João capítulo 8, verso 17. Está escrito no livro da lei que o testemunho de dois é verdadeiro. Aqui quem falou foi João. Aliás, ele escreveu, mas foi Jesus que falou. Porém, vamos ver Pedro testificando a mesma coisa.
Primeira carta de Pedro, capítulo 1 e o verso 18 a seguir. Assim está escrito: pois vocês sabem que não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver, transmitida por seus antepassados, mas pelo precioso sangue de Cristo, como um cordeiro sem mancha, sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nesses últimos tempos, vai fazer 2000 anos, revelado nesses últimos tempos, em favor de vocês. Por meio deles, vocês creram em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e glorificou, de modo que a fé e a esperança que vocês têm ou estão em Deus, agora que vocês purificaram a sua vida pela obediência à verdade, visando o amor fraternal e sincero, amem sinceramente uns aos outros de todo o vosso coração. Aleluia! De todo o vosso coração. Vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Aleluia! Pela palavra de Deus, viva e permanente. A Bíblia é viva e eficaz. A palavra de Deus. Olha o que Pedro conclui sobre este livro da capa preta. Aleluia! Glória a Deus! Vocês foram regenerados não por uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente. Pois toda a humanidade é como a relva, e toda a sua glória como a flor da relva. A relva murcha e cai, a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Esta é a palavra que foi anunciado a vocês. Inclusive, nesta madrugada, aleluia, de domingo, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Dia 29 de outubro de 2023. E estamos encerrando esta mensagem falando das 3 características que Deus fez, trouxe à existência, como se já houvera existido, mas ainda não tinha acontecido. E só recapitulando, a primeira foi a criação humana. No capítulo de Gênesis 1:26. E façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Verso 27. E criou Deus o homem e mulher, macho e fêmea, Deus os criou. Mas a criação literal acontece no capítulo 2 de Gênesis. Primeiramente o homem. Gênesis, seu capítulo 1, verso 7. E Deus fez o homem do pó da terra,
Aleluia. E soprou o fôlego na sua narina, ou seja, a sua essência, o seu espírito. Aí nós tornamos imagem e semelhança do Deus Altíssimo, porque em nós tem o seu fôlego, o Espírito. Amém? Deus é Espírito e Ele busca na terra os verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade. E a segunda característica foi em João, capítulo de número 20, verso 22, quando Jesus soprou, dizendo: receba o Espírito Santo. E ali não aconteceu literalmente, mas ele testificando a promessa. E nós vimos que no capítulo 1 de Atos, verso 8, Jesus de novo testifica, dizendo: ficai em Jerusalém, até que do alto receba poder. O Espírito Santo virá sobre vós, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Judeia, Samaria e todos os confins da terra. Amém? E a terceira, no capítulo de número 13 de Apocalipse, que Jesus foi morto, o Cordeiro, antes da fundação do mundo. E literalmente não foi. Nós sabemos que ele foi morto, vai fazer 2000 anos. Ou seja, daqui a 10 anos, se Jesus não voltar. Amém? Então, meus amados, aqui está, para concluir, Romanos, no seu capítulo de número 4, verso 17, aonde Paulo, escrevendo à igreja de Roma, falando sobre Abraão, diz assim: glória a Deus, porque o Senhor constituiu Abraão como o pai de todos os cristãos. Lembre-se disso. Abraão é pai de todos os cristãos, porque vivemos por fé e não por vista. Aí diz assim, no verso 16: portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão, não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós cristãos. Como está escrito: eu constituí pai de muitas nações. E ele é o nosso pai aos olhos de Deus, em quem creu, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se houvera existido. Amém? Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe, nos guarde, nos dê sabedoria, temor e nos livre de todo mal. E que o Espírito Santo continue nos capacitando, nos guiando e completando a obra em nossos corações. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e os da sua casa. Amém? Deus seja louvado. Glória a Deus.